Olá pessoal, tudo bem? Eu vim trazer mais algumas dicas sobre a parte odontológica, sobre as dúvidas mais frequentes sobre alterações de hálito, o que pode alterar o nosso hálito e os momentos do dia que normalmente eles alteram. Então, o momento de acordar, não tem ninguém que não tenha alteração de hálito. E se você ficar muitas horas sem se alimentar, então esses momentos não há quem fuja dessa alteração. E assim, o que mais a frequência com que acontece isso, né? Mesmo a pessoa estando se alimentando, por que esse hálito está alterado? O que pode estar causando isso é o que a gente vai falar um pouquinho aqui e que pode enquadrar no que você sente e que a gente pode ajudar vocês de alguma forma. Existem muitas controvérsias em relação a essa parte de quem tratar a alteração de hálito, se é o dentista, se é o gastro, se é o otorrino. Então muitos pacientes procuram o gastro achando que essa alteração é de estômago. O otorrino também tem muitas procuras em relação a isso, mas pelos estudos a gente sabe que 90% dessas alterações elas são de origem bucal. Então o dentista que é especializado na área de hálito é o responsável pelo tratamento. E esses profissionais, o gastro, os médicos que são o gastro e o otorrino, eles são médicos que nos auxiliam nessa parte do tratamento se o paciente tiver problemas respiratórios. Então, se ele tiver rinite, se ele tiver sinusites crônicas, rinites crônicas, que esses líquidos vão para a garganta e como eles têm essa região ela é toda aberta e se comunica com a garganta, então a gente tendo essa comunicação fica restos na garganta desses líquidos que também podem te alterar hálito. E uma das formas que você vai fazer que vai ajudá-los muito são os bochechos. Os gargarejos, na verdade. Você pode fazer gargarejo com a própria água oxigenada. Eu utilizo, não ganho com produtos, mas eu gosto muito do Alicare. É indicado para a doutora Olinda, que é especialista nessa parte de hálito. E inclusive eu fiz curso com ela. E o Alicare, ele é comercializado pela Odomed. Ele é um enxaguatório à base de dióxido de cloro estabilizado, ele não tem flúor e ele também não tem corantes, mas é o que eu mais gosto de utilizar, que eu acho que eu tive mais resultado. Mas se você manipular dióxido de cloro também, você pode os resultados, porque esse tipo de enxaguatório, ele age nesse tipo de bactéria que altera hálito, que geralmente elas acumulam na região posterior da língua. Então, o local que mais altera hálito e que é o maior foco dos pacientes, que a gente vê a maior incidência de alteração de hálito, é na região lingual. Então, o segundo tópico aí, a parte lingual, que nós temos que fazer a higienização. Então, como a gente faz a higienização? Vocês pegam uma gaze, põe na ponta da língua, traciona a língua. Vocês vão observar que na região posterior ela tá mais amarelada e não são todas as pessoas que acumulam, mas a maior parte que acumula é sempre nessa região posterior, que é onde você não enxerga. Então, se você for escovar com a escova, você vai ver que não existe resultado, porque a escova ela vai passar a placa de um lado para o outro. O raspador de língua, ele vai tracionar. Então é importante, é imprescindível que se use raspadores de língua. E assim, juntamente com os enxaguatórios, a gente vai fazer o bochecho e o gargarejo.
enxaguatório que você usou para fazer o gargarejo, você vai jogá-lo e depois você vai utilizar para fazer o bochecho. Quantas vezes faço ao dia? Às vezes que você for, pode ser 2 vezes, eu acredito que o gargarejo 2 vezes. Agora, o paciente que tem refluxo, assim que você sente que refluxou, precisa fazer o gargarejo, porque esse resto alimentar que vai para a garganta, ele acumula numas glândulazinhas abaixo da língua que chamam valéculas, e naquelas regiões ficam restos alimentares que, se você não fizer esse gargarejo, mais ou menos de 40 segundos, você acaba ficando resíduo ali, podendo te alterar o hálito. Então, a parte respiratória, que eu falei, que você fica com esse resíduo. A parte lingual, que dessa parte da higienização é a maior incidência, que nós precisamos usar a escova e o raspador tem que estar sempre junto com a escova, e a gente vai fazer essa higienização lingual sempre que necessário, sempre que você vê que tem placa na região lingual. E existem também os cásios. Os cásios, eles são mas de origem anatômica. Eles formam na região das amígdalas. Então são amígdalas que elas têm uma propensão a formar o cásio. O cásio é como se fosse uma massinha, parece um queijinho branquinho. Se você vê na região da sua garganta, na região da amígdala, você fala assim: eu sinto um gosto amargo, eu tenho alteração de hálito. Se você fizer a higienização da amígdala, você vai perceber. Você pode limpar com cotonete, o próprio gargarejo vai te ajudar bastante. Você pode fazer uma pressãozinha para ver se sai. E assim, como são problemas anatômicos, né? Então, assim, são amígdalas geralmente que elas são mais perfuradas, que elas são mais pronunciadas. Então, assim, nós não recomendamos a remoção da amígdala. Quem removeu, já removeu, porque é uma região de proteção. Então, realmente, o que a gente indica seria mesmo essa higienização adequada e os gargarejos. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Então, pessoal, sempre escovação junto com raspadores de língua e gargarejos. E se você tiver alguma dessas alterações, eu creio que, se você fizer dessa forma, pode se sentir seguro que você não vai ter alteração de hálito, tá? A gente tem alterações que são de origem sistêmicas, que são muito raras, mas eu acredito que vocês fazendo todo esse trabalho de higienização e os gargarejos, vocês vão conseguir manter um hálito saudável. Muito obrigada e até a próxima!